Salve, salve rapaziada do canal, como é que vocês estão, mano? Tudo bom? Pra você que é novo no canal aí, já deixa aquele likezão no vídeo, não se esquece de se inscrever, curte a página oficial lá no Facebook, mano, Jô Santana Motovlog. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tá ligado, né, velho? Deixa um comentário aqui embaixo, assim que possível eu tô respondendo. Jô Santana, mano, nós vamos falar sobre o que hoje, truta? Hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês pra deixar sua moto chave, cara. Uma parte de lugar que eu vou, os caras olham a minha moto assim e perguntam quanto que eu gastei pra cromar, né? Se tem alguém pra indicar. Rapaziada, eu não cromei a moto, mano. Isso aqui não é cromo, isso aqui é polimento. E você mesmo pode fazer na sua casa gastando pouco. Como assim, Jô Santana? É isso mesmo, truta. Você pode deixar sua moto chavona, velho, gastando pouco, mano. Agora, uma coisa é gastar pouco, outra coisa é não ter trabalho, tá? Você vai ter um trabalhozinho. Mas, Jô Santana, o que que é esse tal do polimento? Eu vou parar aqui para mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. Isso aqui é o polimento, dá um liga. Então, ó, você consegue deixar ele espelhado, tá vendo? Tá conseguindo ver o reflexo ali? Tá um pouco sujo aqui minha moto, mas é isso aqui que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo de hoje, firmeza? Então eu vou passar algumas dicas aqui, daqui a pouco a gente vai pra garagem. Antes da gente ir pra garagem, a gente precisa entender algumas coisas antes. A primeira é, polimento é uma coisa, cromo é outra. Qual que é a diferença? Olha só, o cromo ele pega a peça e mergulha em banho químico lá com alguns produtos, e esse banho químico que eles dão na peça, ele meio que cria uma pintura em cima da peça, entendeu? Com aquela cor cromada. Então o cromo, tecnicamente, é como se fosse uma pintura, tá? O polimento não. O polimento é você lixar a peça. Então não vai nenhum tipo de tinta ou nenhum tipo de banho químico. E você vai lixar a peça até um ponto onde ela vai começar a ficar espelhada. Depois desse lixamento, você já vai ter aí um brilho muito bom, mas você consegue aí fazer o acabamento e passar algumas massas de polir e tudo mais. Eu vou mostrar tudo isso aí para vocês. Também vou passar para vocês noções de valores, de preços, para você ter uma ideia de quanto que você vai gastar para poder fazer esse trabalho, né? Basicamente aí o que vai determinar o seu gasto vai ser a quantidade de peça que você quer polir na moto. E além disso, vou passar algumas dicas dos tipos de peças que você vai conseguir polir na moto, porque dependendo do material, você até consegue um certo brilho, mas se for ferro, por exemplo, no outro dia está enferrujado. Como que a gente faz para que isso não enferruje? Um outro ponto importante é em relação a tempo. Olha só, você não consegue fazer isso aqui em 5 minutos, é um negócio trabalhoso. Você também não precisa fazer tudo de uma vez. Como vai ser um processo de lixamento, você pode ir lá passando um pouco a cada dia, e aí você vai adaptando conforme o tempo que você tem disponível para poder fazer isso daí, certo? Mas é um processo um pouco trabalhoso, então procura fazer num horário que você não tem muita coisa assim para resolver, porque senão você vai lixar um pouco, já tem que parar, com o tempo você vai te desanimar, cara. E ainda falando sobre isso, não se preocupe tanto, conforme você for lixando, não se preocupe tanto em relação ao brilho da peça, porque ele vai aparecer naturalmente. Chega alguns momentos que você até desconfia que ele não vai acender, mas se seguir isso daqui conforme eu vou falar, fica sossegado que dá certo sim, mano. Mas, Jô Santana, eu preciso desmontar a moto para poder fazer isso aí, tirar as peças. Olha só, você tem dois jeitos de fazer. O mais fácil é se você conseguir arrancar a peça da moto, porque você fica com ela na sua mão, fica livre para poder fazer as coisas. Então, obviamente, vai ter alguns cantos que você vai alcançar melhor, mas caso você não seja mecânico ou não entenda muito de moto, enfim. E às vezes, cara, nem recomendável é que você tire a peça, porque aí vai acabar tendo um custo aí que não era nem para ter. Por exemplo, você tirou a tampa lateral do motor, você já tem que ter aí, no mínimo, a junta do motor, que é para você, quando fechar de novo, vedar. Então assim, precisa tirar a peça do lugar? Não precisa. Se você tirar, é melhor, fica mais fácil para trabalhar. Mas não é obrigatório. A única coisa que você vai sentir um pouco mais de dificuldade é porque em alguns cantos você não vai alcançar, porque a peça está lá montada. E aí, em cima disso, a gente entra numa outra coisa que é:
Não esquenta muito com perfeição. Pô, Jô Santana, mas eu quero deixar o negócio polido e cada cantinho, cada parafusinho eu quero polido. Não se preocupa muito com isso, senão você vai ter um trabalho enorme e vai acabar desanimando e não vai mais querer fazer. Então assim, se preocupa com as partes principais. O que é as partes principais, Jô Santana? Aquela que fica visível, mano. Quer ver? Eu vou pegar como exemplo aqui. Você pega a tampa do motor, a parte de baixo da tampa do motor não é visível, a não ser que o cara deite embaixo da moto. Mas você andando não dá pra ver. Então assim, você vai querer ficar se matando pra poder lixar aquele negócio ali embaixo? Não tem necessidade, aquilo não vai nem aparecer, entendeu? E como ele não vai aparecer, ele não vai tirar, digamos assim, o prestígio da peça. Tipo, do cara olhar assim e falar, pô, o cara poliu só um pedaço. Não, mano, não dá nem pra ver. Então, assim, não procura tanta perfeição, não. Eu vou passar mais algumas dicas aí no decorrer do vídeo, né? Ah, a gente sai aqui da rua e vamos pra garagem, mano. Bom, rapaziada, então aqui na garagem a gente vai conseguir entender melhor quais são os materiais que a gente precisa para fazer esse polimento espelhado aqui, que é muito parecido com o cromo. Primeira coisa que você vai fazer é a seguinte: você precisa remover a tinta original do motor, ou da onde você pretende polir, certo? Então, não dá para você chegar nesse resultado com a tinta original. E para isso, você vai precisar de um removedor. Eu usei esse aqui, ó, um removedor Max Rubber. O meu já praticamente acabou. Ele é tipo uma pasta, onde você vem com um pincel e passa em cima da peça. Assim que você passar, você espera aí uns 5 minutos mais ou menos, ele vai começar a descascar a tinta toda. E aí você vai removendo com uma espátula, ou até uma faquinha mesmo, você vai removendo, tomando um pouco de cuidado para que você não arranhe profundamente a peça, tá? Geralmente entre 2 e 3 mãos disso daqui você consegue remover a tinta toda. Então o primeiro passo é isso. Você vai pagar nesse produto aqui em torno de uns 25, 30 reais. Foi o que eu paguei na época, cara. Já tem um tempo já que eu tenho isso daqui. Não foi muito mais do que isso, não. E o pincel, né? Aí o pincel, tem pincel até de 2 reais aí. Então a primeira coisa, remove a tinta. A segunda coisa que você vai precisar comprar são as lixas. Eu não tenho todos os números aqui, mas eu vou falando para você, você anota aí para poder fazer a compra. Então a primeira lixa que você vai comprar, todas as lixas d'água, tá? Número 220. Depois, número 320, que aqui eu não tenho aqui. A 400. A 600, no caso eu não tinha. Não tinha quando eu fui comprar a 600, eu comprei a 500, não deu muita diferença não, mas assim, compra a 600. Depois a 1.200, a 1.500 e a 2.000. Dependendo de onde você for comprar, tem lixas com número maior, tipo 2.500, 3.000, mas eu já não vejo tanta necessidade. Você chegando até a 2.000, já vai dar o efeito, tá? Mas se você quiser, enfim, fazer um trabalho um pouco mais fino ainda, você pode comprar a lixa 2.500. O preço das lixas, caras, ele vai variar um pouco, né, de acordo com a marca e tudo mais, mas assim, você deve gastar em torno, isso também dependendo da quantidade de lixas que você vai comprar. Eu, quando eu fui comprar, eu sempre comprei 2 de cada. Porque quando eu iniciei, né, quando eu comecei a fazer isso daqui, eu não sabia quantas peças eu ia fazer no total. Então, para me ter certeza, eu acabei comprando 2 de cada. Acho que eu gastei em torno de uns 50 reais. Em torno disso, porque essas lixas aqui são um pouco mais caras, né? Essas 1.200, 1.500, 2.000, elas são um pouco mais caras. Essas outras aqui nem tanto. Mas é em torno disso, tá? E aí, aqui começa a parte trabalhosa. Porque o que você vai ter que fazer, ó? Eu separei aqui um balde de água, né? Você vai colocar um pouco de água num pote, um pouquinho só de detergente, mas é pouco mesmo, tá? Por que o detergente? Porque conforme você for molhando a lixa e esfregando ali, ao mesmo tempo que ele vai lixando, né, deixando a peça mais fina, isso depois de ter removido a tinta, ele também vai limpando a peça, ele vai lavando ela. Então assim, coloca bem pouco, porque se você exagerar, quando você for lixar ali, sua mão vai ficar deslizando, você não vai conseguir lixar direito. Tá? Então é só um pouquinho mesmo, só para ele dar uma lavada. E no intervalo das lixas, você vai lavar com Bombril. É isso que você vai fazer, tá? Pega um detergente desse aqui, ó, neutro. Pode ser outro detergente? Pode. Mas eu recomendo que seja esse neutro, para não, enfim, não agredir nada na peça.
Tem gente que também usa junto o limpa-alumínio. Eu usei e eu não gostei, cara. O limpa-alumínio, pelo menos aqui na minha moto, ele deu uma fosqueada enquanto eu tava lixando. Né? Então eu não gostei. Eu acho que o resultado fica muito melhor quando você usa só o detergente neutro assim. Então, tirei, só recapitulando aqui pra gente não se perder. Tirei a tinta completamente da peça. Vou começar a primeira lixa. Primeira lixa 220. Molho a peça. Coloco um pouco de detergente aqui no pote e começo a lixação. Já Santana, preciso ficar 5 dias lixando isso? Não. 2 mãos de lixa já é muito mais que suficiente. Então você pega aqui, lixei a primeira mão. Lembrando que tem que lixar mesmo, tá? Não precisa colocar uma força exagerada, mas você também não pode ficar alisando a peça. Você precisa lixar. Isso é a parte trabalhosa. Então você lixa a peça. Terminei de passar a primeira mão, lava, pega água limpa da mangueira, por exemplo, joga bastante detergente, esfrega com o Bombril e enxágua. E passa a lixa 220 de novo. E assim você vai fazendo com todas as lixas. Sempre que você terminar uma mão, você vai lavar com o detergente, com o Bombril. E aqui o Bombril pode esfregar com força, tá? Ele não vai arranhar a peça. Para que você não se desmotive, até a lixa 1200, isso daqui não acende. Ele não reflete assim. Você começa a perceber um pouquinho que ele está refletindo quando ele chega na 1200, mas muito pouco mesmo, né? Até então, o que ele vai ficar é com uma aparência meio cinza, acinzentada. Mas fica tranquilo, cara, não desiste e continua seguindo as lixas. E no final, você vai chegar a um resultado bem próximo disso daqui. O segredo principal é lixar. Mas, já Santana, minha peça ela tá com um risco aqui muito forte. E não dá para tirar na lixa na mão. Aí você tem isso daqui. Ela é uma lixa, essa daqui, se eu não me engano, é grão 80. Que você coloca aqui a furadeira e ele consegue tirar esses riscos mais profundos. Porque cada lixa ela vai tirar o risco da lixa anterior. Então assim, a lixa 220, aliás, a lixa 320, ela tira os riscos da lixa 220. A 600 tira da 400 e assim por diante. Então você chegando até a lixa 2000, tá ótimo. Então vamos recapitular. Lixa 220, 320, 400, depois a 600. Já Santana, posso usar 500? Pode também. Depois a 1.200, 1.500, 2.000. Não precisa mais do que isso. Na verdade, você vai perceber, conforme você for lixando, que o trabalho maior é justamente nas primeiras lixas. E aqui fica mais uma dica. As primeiras lixas, principalmente essas lixas mais grossas, 220, 320, elas não duram muito. Você começa a esfregar aqui, ela começa a esfarelar, o papel estoura todinho. Tá? Então assim, quando for comprar, compra ela em mais quantidade. Compra uma a mais. Você vai comprar uma de cada, as lixas 320 e 220 compra 2, tá? Porque elas estragam muito mais rápido. Uma vez que você tiver terminado de passar todas as lixas, o próximo passo é só acabamento, mas você já vai ter um resultado legal. Então eu vou mostrar para vocês o próximo passo aqui, para a gente ter uma noção de quais os materiais que a gente pode usar para, enfim, realçar mais um pouco esse reflexo. Uma das coisas que você pode usar é a massa de polir número 2. Não se preocupa muito com a marca não, eu comprei essa daqui, mas pode ser qualquer uma. Basicamente você vai pegar ele com uma estopa, certo? Esfrega na peça e depois vai tirando o excesso. Eu, quando estava utilizando isso daqui, eu costumava tirar o excesso com papel higiênico. Então depois que eu passar isso daqui, você esfrega o papel higiênico assim, ele limpa tudinho. Tanto é que você olha no papel, ele chega a sair preto. E aí ele dá um brilho bem legal. Se você quiser uma coisa um pouco mais próxima aí do profissional, você pode comprar esse kit. O que é esse kit, Jô Santana? São as pedras. Então aqui a gente tem a pedra azul, pedra branca, pedra marrom. Cada pedra dessa a gente usa com um tipo de disquinho desse aqui diferente. Tá? Eu não vou dar tanta ênfase nesse vídeo aqui em como usar isso daqui. Depois eu faço um outro mais pra frente, porque a ideia aqui é só para que você entenda que isso daqui é simples de fazer e você não gasta muita coisa. Mas o que eu quero que você entenda é que tanto essas pedras quanto isso daqui é acabamento. O segredo maior tá
na lixa, tá? Você precisa lixar, não tem jeito. Como eu disse, não precisa se acabar de lixar. 2 mãos é mais que o suficiente. Ah, e antes que eu esqueça, esse kitzinho aqui eu comprei no Mercado Livre, eu paguei R$100. Então é em torno disso daqui. E aí vem aqui 4 massas de polir e alguns disquinhos aqui, cada disco de um tipo de material diferente que vai ser utilizado com uma massa diferente. Agora, tem uma coisa que você precisa se atentar. Uma coisa é alumínio, outra coisa é ferro. Quando a gente tira a tinta original, a gente meio que deixa a peça desprotegida. As tampas laterais do motor, a tampa de válvula, o bacalhau, o contra-choque ali, a própria bengala, isso daqui é alumínio. Então o alumínio não enferruja. Agora, esse peito aqui é ferro. Então se você pretende fazer o mesmo trabalho aqui, depois que você passar todas as lixas, fazer o acabamento, seja, enfim, na mão com essa massa de polir, ou utilizando essas massas mais específicas aqui, você precisa jogar umas 2 ou 3 mãos de verniz. Pô, João Santana, mas verniz de madeira? Não. Tem aqueles verniz para uso geral. Depois de ter aplicado o verniz, aí você pode colocar a peça no lugar. Você só vai precisar ter um pouco de cuidado quando for lavar, para você não esfregar muito isso daqui, para não sair o verniz, que o verniz vai ser a proteção. Então você vai passar só uma buchinha só e acabou. Ah, João Santana, mas aí depois eu quero passar a massa de polir, sei lá, eu vou lavar a moto e aí eu quero dar aquela geral nela. Não. Uma vez que jogou o verniz, acabou, você não joga mais massa ali, você vai passar no máximo uma buchinha com sabão e acabou. Aqui pode, porque aqui não vai ter verniz. Pô, João Santana, então eu posso colocar o verniz em toda a peça que eu poli? Não. Porque você tem o fator temperatura. Então se de repente eu jogasse verniz isso daqui, mesmo que ele protegesse, ou como essa tampa aqui esquenta, ele ia descascar o verniz todo. Aqui não esquenta, né? Embora ele esteja aqui próximo do motor, ele não esquenta. Então aqui não tem problema. Por outro lado, ele é ferro, e ferro com água, já sabe, né? Ferrugem. Isso é o que você precisa para que você consiga fazer esse polimento espelhado na sua moto. Como eu disse, não é um custo caro, tá? Você consegue aí, com pouco dinheiro, dar uma repaginada na sua moto, porém é bem trabalhoso, tá? Você vai ter trabalho sim, não é uma coisa que em 10 minutos está pronto. Como eu também tinha dito, se você tirar a peça e ficar na sua mão, é muito mais fácil você trabalhar. Só que além de não ser todo mundo que sabe tirar essa peça, se você tirar essa peça aqui, ó, você já tem que ter a junta. Então é um gasto que você vai ter aí que não precisava ter. Então você consegue lixar com a peça no lugar. Eu vou mostrar outra moto aqui que eu fiz, eu não tirei nenhuma peça do lugar. Essa aqui também tá um pouquinho sujo aqui, ó, mas a gente consegue ver que ele tem algum reflexo aqui. Deixa eu tentar arrumar a câmera aqui. Ele tem reflexo na peça. E você consegue chegar nesse resultado. Não tirei nenhuma dessas peças dos lugares. A única coisa que eu tirei foi a tampa de válvula, porque realmente aqui não dá para você esfregar. Realmente aqui fica inviável. Mas aqui, meu, é muito tranquilo. E aqui também. Bom, então explicações passadas, é só ter um pouco de paciência que você consegue chegar nesse resultado. Agora vamos para a rua de novo. Bom, então dicas passadas, como eu falei, é só ter um pouquinho de paciência que você consegue aí o resultado que você está procurando. Então o vídeo de hoje é isso, rapaziada. Espero que todos tenham gostado. Se esqueceu de deixar o like no começo do vídeo, aproveita para deixar o like agora. Se inscreve no canal aí também, mano. Isso fortalece, tá ligado? Até motiva a trazer novos vídeos aí. Curte a página oficial lá no Facebook, João Santana Motovlog. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aqui embaixo, mano. Assim que possível eu tô respondendo, firmeza? Forte abraço a todos aí, fica com Deus.